Nesse episódio, o Finn e o Jake tiveram um dia de muitas missões e estão preparados em suas camas para finalmente poderem descansar. Só que não dá muito certo porque eles começam a ter aquela estranha sensação de ter alguém observando eles. E quando eles vão olhar pela janela, eles percebem que tem um estranho cavalo os encarando. E eles ficam assustados porque eles não conseguem dormir sabendo que tem algo olhando fixamente para eles pela janela. Com isso, eles fecham a cortina, mas mesmo assim, a sombra dele ainda consegue ser vista por eles, o que causa um certo desconforto de ainda ter aquela sensação de que eles estão sendo observados. Aí a ideia deles foi falar diretamente com o cavalo, mas não importava o que eles faziam, o bichinho não saía do lugar. Mesmo o Jake usando o poder dele para mudar ele de lugar, carregar e levar até longe, mesmo assim ele sempre voltava. Eles começam a tentar das mais malucas possibilidades para poder espantar aquele cavalo, mas nada parece funcionar. Mas por sorte eles conseguem atrair pássaros gigantes que levam o cavalo embora. Ou pelo menos é o que eles pensavam, porque eles acabam levando o cavalo para o telhado da casa, que se quebra e ele acaba entrando dentro do quarto deles. Depois de muita discussão, o Finn resolve tomar atitudes mais drásticas e ele dá um chutão no traseiro do cavalo, e quando ele faz isso, o cavalo começa a se desfigurar de um jeito estranho e o regelado sai da sua boca. Então no fim a gente descobre que era tudo um plano maluco dele pra poder estar mais perto deles. Cara, é muito estranha a própria temática de ter algo observando eles e eles não conseguirem dormir. Quebra totalmente aquela vibe tensa do começo do episódio. Mas mesmo assim não deixa de ser um episódio muito esquisito da série. E quando você para pra ver o quanto a Hora de Aventura amadureceu, provavelmente não teria um episódio desse tipo no futuro do desenho. Nesse episódio, Finn e Jake estão em uma floresta escura, numa missão para queimar uma árvore maligna. Só que no meio do caminho, o Finn é atacado por uma loba, que no lugar das mãos e dos pés tem corações. E ao invés de machucar ele, ela fica o abraçando. E no começo do episódio a gente não entende muito bem o do porquê ela querer ficar abraçando ele, mas no fim eles conseguem despistar essa loba e conseguem também queimar a árvore maligna que eles queriam. Mas no fim, depois disso, ele começa a apresentar sintomas estranhos. Ele fica quente e começa a abraçar tudo que ele vê pela frente. Só que tudo piora quando ele descobre que ele tá abraçando as pessoas do Reino Doce enquanto ele dorme, o que deixa todos com muito medo. Para buscar mais informações, o Finn e o Jake resolvem ir na biblioteca e, lendo um livro, eles descobrem que o Finn foi abraçado por um lobo do abraço e que ele estaria no estágio inicial. Mas mesmo assim, ele continuaria demonstrando sintomas de querer abraçar todo mundo, mas logo ele sofreria a transformação completa e se tornaria um lobo do abraço, e com isso ele conseguiria infectar as outras pessoas. O que é mais estranho nessa história inteira é o jeito que o Finn começa a abraçar todo mundo de um jeito muito bizarro, que você fica desconfortável pelas outras pessoas. E a atmosfera desse episódio é bem escura. Também a própria transformação dele, quando ele tá de lobo, é muito esquisito, com expressões muito mais exageradas. O jeito que todo mundo tá tratando o Finn nesse episódio, e o próprio jeito de ele atacar as pessoas, sendo com abraços, tudo isso deixa ainda mais esquisito. Bom, começamos com o Finn e o Jake indo para a casa da Marceline para eles conseguirem tocar uma música juntos. Mas chegando lá, eles encontram um bilhete na porta da Marceline pedindo para eles aguardarem um pouco, que logo logo ela estaria de volta. E que era para eles não entrarem na casa dela em hipótese nenhuma. E bom, para passar o tempo, eles resolvem fazer uma brincadeira de esconde-esconde. Só que quando o Finn vai procurar o Jake, ele o encontra dentro da casa da Marceline pela janela, que começa a zoar com a cara dele, e o Finn nessa fica desesperado porque não era para eles entrarem dentro da casa dela. E o Finn, no desespero para poder tirar o Jake lá de dentro, ele entra na casa também, só que logo em seguida a Marceline também chega. E é aí que tudo começa de verdade. Eles fogem e se escondem dentro do guarda-roupa dela por um tempinho, e a Marceline se dá conta, nesse tempo que eles estavam escondidos, que o tempo foi passando e provavelmente o Finn e o Jake não iriam mais aparecer para eles tocarem o som. E com isso, ela vai fazendo coisas muito íntimas e cada vez mais o Finn e o Jake vão ficando cada vez mais constrangidos com a situação. Ela canta uma música muito pessoal e intimista dela e até fala que não gostaria que ninguém tivesse ouvindo isso. Tem também uma parte que, inclusive, é bem esquisito, mas também é bem engraçado, que é que o Jake é picado por uma aranha. E dá um close muito grande nessa parte, cara, você fica com um desconforto muito grande. Mas sem falar da parte mais polêmica, que eu acho que é o motivo do pessoal lembrar muito desse episódio,
que é que a Marceline tá trocando de roupa e o Finn acaba dando uma olhadinha. E é por causa justamente dessa cena e dessa temática toda que eu quis colocar nessa lista. Porque por mais que não seja um episódio assustador, não deixa de ser um episódio muito bizarro. Hoje em dia a gente dificilmente vê esse tipo de coisa em desenhos infantis. E a temática toda de 2 caras no armário de uma garota escondidos deixa tudo ainda mais esquisito. Mas em contrapartida de ter essas estranhezas, eu acho esse episódio muito engraçado. Eles não podendo fazer barulho e as ideias mirabolantes que eles têm no processo, cara, é muito bom. O episódio começa com Finn e Jake descobrindo que várias princesas estão com as partes dos seus corpos faltando, o que por si só já é algo muito estranho de ver elas desse jeito. Enquanto investigam, eles descobrem que o culpado disso tudo é o Rei Gelado. Ele que roubou essas partes para criar uma esposa perfeita, composta desses pedaços das princesas e criar uma junção das partes que eles mais gostam das princesas. Só que quando Finn e o Jake olham para essa suposta princesa, eles não tancam a bizarrice que o Rei Gelado criou e desmaiam. Isso acontece de novo, e eles desmaiam várias vezes. E o episódio é basicamente o Rei Gelado querendo que eles agissem como uma família tradicional e feliz, com até o Finn e o Jake desmaiados incluso nessa maluquice, e eles assistiam filme juntos, jantavam em família, como se tudo fosse bem normal. Só que o interessante é que essa princesa, com junções de várias as partes, ela tem uma consciência própria que não tem ligação nenhuma com essas outras princesas em si. Ela tem sua personalidade e até mesmo inseguranças, como, por exemplo, sua aparência duvidosa. O que é bem compreensível quando ela para pra pensar que nada faz sentido com nada no corpo dela. Então tudo não passa de uma grande maluquice do Rei Gelado de novo, que tenta sustentar essa ideia, mas falha miseravelmente. É literalmente um episódio que trata a respeito de partes dos corpos das princesas que foram costuradas para criar uma grande princesa, tipo um Frankenstein das princesas. E é muito esquisita. A própria aparência dessa princesa é uma aparência bem monstruosa que te causa um desconforto, sabe? A própria ideia do Rei Gelado de fazer essa monstruosidade mostra o quão insano que ele era e o tanto de maluquice que ele fazia para criar essa bizarrice. E eu também não sei como os roteiristas conseguiram chegar nessa ideia maluca de que iriam simplesmente pegar várias partes dos corpos das princesas e costurar e formar esse negócio. Então, pra mim, esse é um episódio muito esquisito, muito viajado, muito maluco e que com certeza merece um espaço nessa lista. Cara, sabe aquele sonho maluco, full aleatório que, sei lá, o seu gato tá te buscando dirigindo na escola? Esse episódio é tipo isso. Tudo começa na casa da Dona Tromba e do Sr. Porco, que eles estão dormindo tranquilamente, até que um alien surge no quarto e acorda a Dona Tromba. Só que ela não parece muito surpresa em estar vendo esse ser, como se isso já tivesse acontecido outras vezes. E ela vai junto com ele para uma realidade em que tem outros aliens e que tudo parece muito um sonho mesmo. Ela tem até filhos com esse alien, que são elefantinhos com cabeça de alienígena, e que também ele seria o seu marido. E rolam umas paradas muito aleatórias, aparece um gafanhoto do nada. Tipo, é realmente uma atmosfera que te remete a um sonho. E quando ela retorna para casa, o Sr. Porco estava sentindo a falta dela e pergunta para onde ela foi. E ela explica que foi visitar os seus filhos híbridos, só que ele achou que ela só estava falando balela e só deixa a história pra lá. No dia seguinte, eles vão no Reino Doce ver os fogos de artifício da Princesa Jujuba. Mas no meio do processo, a Dona Tromba é abduzida de novo para aquela realidade diferente. E ao invés de fogos de artifício, a Princesa Jujuba estava soltando um equipamento dela para poder acertar a realidade em que a Dona Tromba está. E na verdade essa realidade seria um outro planeta em uma galáxia distante, em que a Princesa Jujuba estava tentando descobrir se poderia ser habitada por cidadãos doce ou não. Ou seja, ela queria criar vida naquele outro planeta. Só que isso estava afetando de forma direta o planeta. E por isso elas acabam entrando em um desentendimento. E a Dona Tromba até tenta falar com a Jujuba sobre essa realidade que ela conhecia, só que a Jujuba, do jeito que ela era naquela época, mais arrogante, ela só ignora o que a Dona Tromba tá e não tá nem aí. Só que no final a Dona Tromba consegue levar ela até esse planeta e consegue provar o seu ponto, e elas conseguem entrar em consenso juntas do que fazer. Tipo, podia ter parado por aí, já estaria muito esquisito, já teria atingido o nível de bizarrice que queriam ter chegado. Só que o final me pega de um jeito que até hoje eu não superei esse final. Acontece que o marido da Dona Tromba teria que retornar para sua galáxia,
E eles só poderiam se ver daqui a tipo uns 40 anos. E toda essa despedida deles acontece no quarto junto com o Sr. Porco. E ele acaba acordando muito assustado e sem saber o que tá acontecendo. Ele vê que tudo é verdade. Ele pelo menos era um corno que só não aceitava o que estava acontecendo. Aí ela fez eles darem as mãos e foi tudo bem esquisito. E cara, eu consegui sentir o desconforto daqui. O episódio começa com Finn e Jake enfrentando um cervo que está atacando os cidadãos do Reino Doce. Só que o Finn acaba sendo arremessado na parede durante a batalha e ele acaba desmaiando e perdendo a consciência. Quando ele acorda, ele está no hospital do Reino Doce e com as suas 2 pernas quebradas. E quando ele vai dar uma olhada por volta do reino, ele percebe que todo mundo parece ter sumido. Ou melhor, quase todo mundo. Ele consegue encontrar o Jake, que aparenta estar diferente. Ele está encapuzado com um saco que parece ser de lixo e com um machucado na cabeça. E quando o Finn pergunta onde está todo mundo, ele responde que todo mundo está organizando uma grande festa surpresa para ele e por isso estão escondidos. E na hora o Finn percebe que o Jake não está batendo muito bem das ideias, mas ele entra na onda. Só que as coisas começam a ficar um pouco mais intensas. O Jake cada vez mais insano e o Finn cada vez mais preocupado com a galera que sumiu. Só que a gota d'água é quando o Jake fala que se passaram 6 meses desde que ele estava desacordado. E com isso ele fica desesperado que ele passou todo esse tempo sem estar supervisionando o que estava acontecendo. E com isso ele tem a ideia de buscar o cervo novamente, porque provavelmente ele quem estaria por trás disso. E ele descobre que ele está escondido em um bueiro. Só que o Jake ele não deixa ele entrar porque na cabeça dele ele estaria estragando a surpresa dele. E o Jake então o amarra e começa a despirocar cada vez mais e mais. E a atmosfera também do episódio fica cada vez mais dark, sombria e bem silenciosa. E para poder escapar, o Finn ele consegue enganar o Jake para que ele possa ser solto. E ele foge para entrar dentro do bueiro, já que como passou um tempo as suas pernas já estariam curadas e ele conseguiria correr tranquilamente. E quando ele entra no bueiro, ele segue os sons que ele vai ouvindo pelo caminho, e com isso ele encontra a galera do Reino Doce presa no teto numa espécie de mel, cera, seja lá o que for isso. E o Jake segue ele e diz que todos estavam lá para comemorar o aniversário dele. E ele começa a despirocar cada vez mais até que o Finn dá um tapão nele, o que faz ele conseguir voltar na consciência dele. Só que por mais maluco que o Jake tivesse, isso tudo foi obra do cervo, que estava prendendo o pessoal com a sua baba de seiva. Mas graças ao Finn e o Jake, eles conseguem nocautear esse cervo e depois jogar ele pra dentro do ralo do esgoto. Pra mim, os fatores da atmosfera tensa mais a vibe solitária que você sente nesse episódio, porque por mais que tenha o Jake também, você sabe lá no fundo que não é ele de verdade, e tudo isso deixa um clima muito mais tenso e até um certo desespero pelo Finn, porque ele tá sozinho e tá com aquele doido lá pra ajudar ele. E também a própria aparência e o jeito do cervo, essa identidade silenciosa e misteriosa, e também a gente não saber a motivação de por que ele tá por trás de tudo isso. Cara, tudo isso traz uma sensação muito tensa e uma atmosfera muito assustadora. E quando eu era criança, esse episódio me causou muitos arrepios e imagino que para muitos de vocês também tenha traumatizado. O episódio começa com Finn e Jake em uma pizzaria, e eles estão conversando, e enquanto eles conversam, eles escutam um programa do Start, em que ele conversava com todos os seus ouvintes e era meio que um programa que parecia ser de terror, em que o ouvinte dele estava recebendo a presença de meninas de olhos vazios, como é chamada por ele, que já foram vistas em outros momentos, mas que ninguém sabe muito bem o que são, mas como o nome já diz, são meninas assustadoras que têm os olhos vazios. E por mais que eles reafirmem para si mesmo que isso era apenas só balela do velho Start, o caminho de volta para casa da árvore é sinistro, e o Jake até dá um sustinho no fim, que faz ele ficar borrado de medo, mas no fim ele acha comédia e todo mundo ri junto. Mas a comédia dura por pouco tempo, porque chega numa parte mais esquisita da floresta e o medo já volta pros dois instantaneamente, que vão de mãozinhas dadas até em casa. E chegando em casa, ao entrar, eles escutam uma batida de porta. E quando eles vão abrir, lá está ela, a menina de olhos vazios do programa. E com isso, eles ligam pro Start. E ele tenta dar algumas dicas para poder resolver a situação, afinal ele já passou por vários ouvintes, então ele deveria saber o que fazer. Mas parece que cada vez mais que ele vai dar os conselhos dele só piora tudo.
E elas acabam entrando na casa deles e surgem várias delas. E na esperança de poder resolver a situação, eles vão na biblioteca procurar algum livro sobre essas entidades para saber o que fazer. E mesmo indo até lá, eles continuam sendo seguidos, então fugir não seria uma solução. Indo até lá, eles chegam na conclusão de que essas meninas aparecem porque os ouvintes do Start ouvem o programa, acreditam e acabam criando uma força tão poderosa que acaba tornando a imaginação real. Então a solução seria fingir basicamente que não tem nada acontecendo até sumir. O que falha miseravelmente, ainda mais que o Jake não aguenta a pressão. E por incrível que pareça, elas parecem ouvir realmente, e aí que elas tiram as lentes dos olhos delas, revelando serem apenas meninas com olhos normais. Só que começa a virar uma parada muito esquisita, depois disso tudo vira uma maluquice, porque elas na verdade eram umas criaturas por baixo de toda a roupa e máscara, que eu não faço ideia do que sejam, é esse negócio aí que vocês estão vendo na tela. Só sei que isso vira meio que um espírito livre e depois vários dentes de leão voando. Como se fosse mesmo um espírito se libertando do corpo, algo assim. Eu não faço ideia do que seja isso. Mas realmente é um episódio, a própria atmosfera, tipo, desde o início deles na pizzaria, já é uma atmosfera escura. O próprio Start, tipo, dando dicas pra ele, como se fosse aqueles filmes de terror, sabe? Que a pessoa tá falando no telefone pedindo dica. Cara, tudo isso deixa uma atmosfera muito esquisita. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu tô muito feliz de ter voltado. Muitas coisas estão acontecendo na minha vida. Eu tava estudando muito, eu finalmente consegui entrar na faculdade. Então, acaba que eu tô um pouco limitada de tempo, mas eu vou fazer o máximo pra conseguir trazer muito conteúdo por aqui. E é isso, se você acha que ficou faltando algum episódio, sempre acaba um passando um pouco mais desapercebido. Se você acha que tem algum que tá faltando aqui nessa lista, comenta aqui embaixo que quem sabe role uma parte 2, hein? Mas, bom, muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até a próxima!